Muito bom dia, boa tarde ou boa noite a todos que assistem este canal. Meu nome é Gadiel Eduardo Flores e continuamos com o projeto Resumindo os Capítulos da Bíblia. Hoje vamos falar sobre o capítulo 4 da Carta Universal de Tiago aos cristãos judeus espalhados pelas províncias romanas. Carta de Tiago, capítulo 4. Um breve resumo deste capítulo. Este capítulo, então, se divide em três grandes sessões. Três sessões. Beleza? A primeira sessão, ela vai abordar em contexto geral, ela vai abordar três temas. A primeira parte vai do versículo 1 até o 10. Fala sobre a permanente batalha contra as paixões que caracterizam a vida cristã. A vida cristã, ela é constante. Perceba, biologicamente, quando alguma coisa está em vida, está em batalha, está batalhando. Sistema imunológico contra as bactérias, contra os antígenos, né? Os micro-organismos que querem invadir ali o corpo e fazer ele enfermar. O coração bombeando, constantemente trabalhando, batalhando, batendo. O cristão, um relacionamento saudável cristão é constante batalha contra si mesmo, contra o sistema caído mundano e contra o império das trevas, contra o mal, contra o diabo e suas forças. Isso é uma batalha constante. Isso caracteriza uma vida cristã. A segunda parte vai do versículo 11 ao 12, que aborda o perigo de levantar calúnias e realizar juízo precipitado e temerário. O pecado que é roubar, ou digamos assim, tirar esse lugar de Deus. A terceira parte vai do versículo 13 ao 17 e vai abordar o tema sobre submeter os nossos planos a Deus. Sim, submeter nossos planos a Deus. Nós devemos colocar a soberania de Deus em cada decisão de nossas vidas. Isso a gente vai ver mais pra frente, o porquê a gente tem que fazer isso. O capítulo 4 da Carta Universal de Tiago aos cristãos judeus espalhados, essa primeira parte, essa seção possui os seguintes tópicos, né, e temas. Quais são as origens das contendas, seja na vida cristã, principalmente, ou por que o mundo vive em constante contenda e intriga, né? De onde se originam? Promovem de onde que vem as guerras e o sentimento belicoso, né? Está sempre lutando, até mesmo com os próprios aliados, entre aspas, né? O porquê existem orações inúteis que jamais serão respondidas, né? O que o Novo Testamento define como motivações erradas, né? O que é o adultério espiritual na perspectiva de Tiago e dos apóstolos? Sujeição divina como
como gestão e solução para uma vida cristã correta e saudável, e uma resistência contra o mal, contra as tentações, para que o diabo fuja. O benefício de sentir tristeza pelo pecado. Existe um benefício em sentir tristeza pelo próprio pecado e pelo pecado que degrada o mundo. E ser humilde ao buscar ao Senhor. Então essa primeira parte tem A, B, C, D e E de tópicos, né? O tópico A é: as paixões promovem discórdias e sentimentos de guerra, de intriga, de assassinato, de morte. As paixões provocam orações infrutíferas, estéreis. C. Essas paixões pressupõem uma relação imoral ou adúltera com o mundo e o seu sistema caído. D. As paixões põem à prova a Deus, provocando-o a ciúme. Interessante, ele vai trazer isso, Tiago. Assim como o inimigo, quando pelo Espírito Santo Jesus foi trazido ao deserto para ser tentado por Satanás, e o inimigo o colocou no pináculo do templo, né, para que ele se lançasse e fizesse um espetáculo, ou seja, o convite de Satanás para usar os poderes que especificamente o Messias tinha que manifestar como sinais para a sua própria messianidade, demonstrar que através dele os pecados seriam perdoados, né? Ele queria fazer com que Jesus, tentar com que Jesus, né, utilizasse esses poderes e sinais de forma irresponsável e para trazer vanglória para si mesmo. Sendo Deus, não se aproveitou disso. Antes se submeteu ao projeto, ao plano principal, que é trazer glória ao único que merece, Deus. Então, ele não provocou a Deus, ele respondeu para Satanás: está escrito, não ponha à prova ao Senhor seu Deus, não o provoque. Mesma coisa, esse mesmo viés é colocado a respeito das paixões que lutam em nossos membros. Tópico E, solução e a solução, né, para todas essas paixões, para combater o melhor remédio, a melhor arma é submeter-se a Deus, modificando as prioridades à vontade de Deus revelada nas Escrituras, nas implicações práticas das Escrituras para nós. Por exemplo, a gente modifica nossas motivações vãs, a gente modificando as nossas orações. Quando a gente modifica nossas orações e as coloca no molde, né, das implicações práticas das Escrituras. Por quê? Jesus nos ensinou a orar: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. Olha só o espaço ainda introdutório, colocando o domínio, o governo de Deus aqui na terra como nos céus, nas nossas vidas, na nossa vida cotidiana. Então, quando a gente faz o inventário das nossas orações, a gente tem que ponderar, pesar, se a gente está pedindo coisas vãs para a nossa própria vaidade, né? Para a nossa própria arrogância e egoísmo cobiçoso, se realmente são necessidades, e também
se essa introdução como modelo está sendo replicada em nossas orações, como por exemplo, faça a sua versão de Romanos 12 como uma oração. Faça a sua versão das implicações práticas de Colossenses 3 como uma oração. Faça até dessas implicações práticas uma oração e uma lista de inventários de aplicação prática de nossa vida. Por exemplo, como devemos ser cheios do Espírito Santo, segundo Colossenses? Cantando louvores espirituais, que habite ricamente a palavra de Deus em nosso dia a dia, nosso cotidiano, né? Se amoldando ao modelo familiar que exige as cartas paulinas, Romanos 12, Romanos 13, Colossenses 3, Efésios acho que 4 e 5 e 6, né? Se amoldando nesse estilo de família. O modelo de homem perfeito que as Escrituras revelam, também nós como homem, se amoldar nesse modelo. Cada vez mais se parecer com esse modelo de pai, com esse modelo de homem, de servo de Deus. Então, veja só o inventário de nossas orações. Aí nossas orações serão respondidas, né? Aí Deus vai se agradar de nós. Perceba, a melhor solução se inicia como? Modificando as motivações de nossas orações conforme as Escrituras, conforme o Verbo de Deus que se fez carne, trazendo o exemplo que ele fez, que demonstrou em sua vida aqui para nossas vidas. Beleza? Colossenses 3, Romanos 12, 13, capítulos 3 e 5 de Colossenses, por exemplo, né? Adaptando a nossa oração para essa realidade. Beleza? A segunda parte vai abordar um exemplo prático disso, né? Verso 11 e 12. Um exemplo, no mesmo contexto. Falar mal de um irmão na fé equivale a tomar o lugar de juiz que só Deus tem, né? Esse perigo, né, em errar nessa questão. Julgar ou falar mal dos irmãos envolve esses fatores. Ninguém pode roubar de Deus a última palavra sobre aquela pessoa, né? Como juiz, né? Determinar para onde que essa pessoa irá ou não, né? Se aplicarmos o juízo temerário, né, nós podemos aplicar o juízo justo como Jesus ensinou, mas não podemos aplicar o juízo temerário, porque é pecado. Determinar que essa pessoa não tem mais solução, isso é pecado. Falar mal do irmão, né, é pecado. Ordem, e até porque é uma ordem, né? Não podemos ultrapassar essa ordem que Deus nos deixou. Então é um exemplo prático de como a gente amolda, né, se submete a Deus. Por exemplo, não ficar fuxicando, não ficar criando uma má fama do nosso irmão. Orar por ele, ir até ele e conversar aquilo que temos que não nos agrada do nosso irmão, como ele ensinou lá no Sermão do Monte, o nosso Senhor Jesus. Se tens algo contra teu irmão, vai lá e conversa com ele em particular. E expõe para ele, claro, de forma educada, de forma objetiva, né? Essa questão, simplesmente, né? Essa segunda parte. A terceira parte dessa sessão vai do capítulo 4, aborda o tema da falibilidade dos projetos, né? A gente tem que submeter nossos planos a Deus, porque há uma falibilidade dos projetos humanos. Nada é garantido, até porque a gestão daqueles projetos vai por mãos humanas, que se falta algum fator dessas mãos humanas, não se dá, sendo que nós somos passageiros, somos como uma névoa, que de manhã, quando aquece já o sol, desaparece, se evapora. Assim nós somos comparados. Então, nada é seguro nessa terra para sempre. Por isso, envolve esses fatores, essa segunda parte, né? Essa última parte. Submeter-se a Deus é submeter nossos planos, em primeiro lugar, a Deus, né?
isso como a gente faz isso? Combatendo a autonomia espiritual e a arrogância espiritual, né? Reconhecendo que somos limitados e que dependemos da vontade, do beneplácito. Olha só, Paulo, servo de Cristo, quando ele revela a magnitude da salvação, ele inicia com o quê? Com a soberania de Deus, que Deus quis, em seu beneplácito, nos salvar. E essa iniciativa não veio de nós, veio de Deus. De graça somos salvos, né? Assim também, em nossa vida cristã, devemos aumentar de graça em graça, reconhecendo que não podemos determinar e não podemos ordenar, dizer a nosso cabelo fica branco, ou fica preto, ou aumentemos de estatura. Não podemos ordenar nada a nós mesmos. Devemos confessar a soberania de Deus. Devemos dar primazia não devemos dar primazia às capacidades pessoais. Devemos entender que não importa, não é daquele que corre, não é daquele que quer, mas daqueles que Deus quer ter misericórdia. E se quiser o Senhor, viveremos, faremos isto e aquilo. Devemos praticar isso. Essa é uma prática também. Devemos dizer, se Deus quiser estiver vivo com saúde, farei isto e aquilo. Porque quem sabe que é certo e não o faz, nisso peca. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude em nome de Jesus a praticar a sua palavra, submetermos através dos moldes, das implicações práticas das suas palavras, das cartas paulinas, das cartas dos apóstolos, de como deve ser a vida cristã, que a gente possa se submeter e fazer aquilo que é correto, em nome de Jesus.